Primeiramente, prazer, eu sou o Kaique, psicólogo aqui da IG e neuropsicólogo também. Espero estar contribuindo aí com vocês junto. Falar um pouquinho desse tema aí, porque é difícil, né? A questão das férias, a questão do descanso, a questão da gestão da performance. Como que é essa questão das férias, né? Isso é muito importante, é muito complexo por conta de diversos fatores, né? Essa romantização da questão workaholic e, consequentemente, também muito se dá desse aspecto da gente estar vivenciando uma coisa, né, e não conseguir se desligar dela. Ou seja, a gente está vivenciando aquele fator de uma maneira tão forte, né, tão factual, que cada vez mais a gente vai, e não se percebe o quanto está demandando de energia daquilo, o quanto que você está conseguindo usufruir, o quanto está sendo prazeroso, ou o quanto também está sendo pesado, né? Essa avaliação, esse automonitoramento também, ele é de extrema importância. E como a gente colocou aqui, né? Vai ser muito relativo. Até mesmo a questão das férias para alguns. Ah, eu consigo 7, 14, 30 dias, eu consigo me desligar, eu não consigo desligar, ou até mesmo 2 dias eu consigo ficar mais tranquilo, e para mim é o suficiente, é necessário, mas é importante ter esse aspecto na questão da saúde mental, é importante ter esse aspecto na questão da saúde física, e é importante ter esse aspecto bem estabelecido. Então, ou seja, quando a gente fala de férias, quando a gente fala de descanso, nós estamos falando de que o nosso corpo precisa disso e que o nosso cérebro precisa disso. Então, esses aspectos, eles são de extrema importância. No sentido de que eu preciso ter esse nivelamento, eu preciso ter esse equilíbrio, porque a partir dele eu consigo recuperar minha energia, até mesmo para me conseguir voltar a grindar melhor, mesmo para me encontrar motivação nos pequenos detalhes, para mim também estar bem e estar consciente daquilo que eu estou fazendo. Mas é claro, é subjetivo, mas não levar aquilo no período de performance, mas levar aquilo de uma maneira que você tá ali, bem mais tranquilo, conseguindo dar atenção para outros fatores que são primordiais para que a gente esteja bem também, que são primordiais para que a gente consiga voltar melhor também. Então, as férias, elas são necessárias por quê? Porque o descanso cognitivo, o poker demanda muito cognitivo, demanda bastante. Imagina que vocês fazem 6, 8, 10, 12 horas de grind. Então, isso demanda uma alta carga emocional e uma alta carga física e cognitiva. Então, a partir disso, eu também preciso ter essa tranquilidade e esse equilíbrio também no sentido de férias, de conseguir me planejar melhor, de conseguir estar bem, de conseguir também tirar essas férias para que eu não acabe justamente entrando num período até mesmo de um burnout. Então, nós precisamos entender o quanto que isso está sendo avaliado, vamos colocar assim, de uma maneira melhor. Estou trazendo esse aspecto do day off também. Por vezes é complicado, né? Porque no day off acaba acontecendo a situação do grind anterior, que você vai acabar saindo queimado desse grind, acaba saindo num aspecto muito mais possivelmente chutado, ou as coisas não estão acontecendo. Então, tirar o próximo dia de day off, né? É algo que traz muito também a questão do emocional aí, se não tem um autoconhecimento já estabelecido, um autoconhecimento no sentido de que eu preciso disso, eu preciso. Não tem como a gente negligenciar esse aspecto. Não tem como a gente não entrar em concordância com isso, porque o day off, assim como toda profissão, assim como todo esporte, assim como qualquer carreira, a gente precisa descansar, a gente precisa ter essa pausa necessária, porque senão nosso cérebro não comporta, nosso corpo não comporta, porque o físico de vocês também tá ali envolvido na questão do poker. O estresse, ele impacta diretamente no nosso físico, ele impacta diretamente em várias questões, né? Até mesmo da impulsividade, até mesmo de outros aspectos que se eu não olhar para isso, se eu não tiver meu dia de descanso e eu não conseguir me desligar disso, cada vez eu vou criando um acúmulo, cada vez eu vou criando mais situações onde eu fique muito mais tiltado, porque consequentemente eu não consigo conciliar, não consigo desassociar. Sempre acredito que aqui eu não vou tirar esse day off hoje, porque ontem o do grind não foi bom. Seu cérebro sempre vai inventar, vamos dizer assim, uma série de razões para que isso não aconteça, uma série de razões para que algo não saia como você tinha planejado por vezes na rotina, né? Se esse day off acaba sendo negligenciado, esse aspecto que eu quero trazer. Então, é de extrema importância. A gente precisa recarregar nossas energias de algum modo, né? Assim como vocês, eu trabalho, trazendo um pouquinho essa perspectiva, eu trabalho muito tempo em frente às telas. Tem dia que sai até com dor de cabeça, né? Ou até mesmo de falar, de trabalhar com a voz também. Então, se eu não descanso, se eu não tenho esse hábito, né? Se eu não trabalho isso, se eu não consigo minimamente equilibrar isso, outro dia a gente, no meu caso, vou estar sem voz. Vocês no outro dia vão estar
possivelmente muito mais queimado, porque teve um acúmulo muito maior desse aspecto. A gente vai falar um pouquinho de automonitoramento e gestão de performance. Claro, a gente tirando um aspecto aqui de um possível diagnóstico que acaba ocasionando muito mais em não ter esse automonitoramento, né? Mas é totalmente possível. Quando eu falo um possível diagnóstico, é a questão do TDAH, que seria mais difícil, uma ansiedade generalizada, de ter esse automonitoramento. Se torna algo que precisa ser trabalhado com mais ênfase, porque por conta do diagnóstico, não que isso limite de maneira alguma, mas tem essa implicância, vamos dizer assim, tem essa parcela aí que seria mais difícil. Isso tem uma causalidade, né? Isso tem um porquê, vamos colocar assim, né? Por conta da questão do TDAH, o nosso cérebro ele sempre está fazendo cálculos, vamos dizer assim. Cálculos, eu digo no sentido de projeção. Nessa questão do TDAH, tem um componente aí que nosso cérebro ele faz o cálculo de uma certa situação, mas no TDAH ele calcula, vamos dizer assim, de uma maneira diferente, defasada. Ou seja, então, o diagnóstico do TDAH, vamos dizer assim, numa questão de, eu vou ler esse livro em um mês. Em uma questão do TDAH, é claro, pessoal, que eu estou trazendo de uma maneira bem superficial e é claro que isso vai ser subjetivo de cada um para cada um, porque o TDAH é um espectro também. Então, eu posso ter um TDAH mais leve, eu posso ter TDAH mais acentuado e eu posso ter um TDAH de uma maneira mais grave, vamos dizer assim, que nem seria essa palavra, acentuado seria melhor. Mas o que eu quero dizer, posso ter um TDAH de maneira leve, de maneira média e de maneira mais acentuada. Então, ou seja, quando eu tenho diagnóstico, se eu pego para ler um livro, eu coloco que eu vou conseguir ler esse livro em 2 dias. Sendo que, para mim, ler o livro, com o meu cálculo de tempo, com as coisas que eu faço, provavelmente eu demoraria um mês. Mas o TDAH acaba fazendo esse cálculo errado, vamos dizer assim. E aí o que acontece? Acontece a frustração. E aí, a partir da frustração, você não quer executar também as outras coisas. E aí, trazendo para o âmbito também da rotina, né? A rotina, por vezes, é associada àquela coisa chata, né? Aquela coisa que, sempre tem a rotina do trabalho, a rotina de não sei o quê. Então, a gente precisa trazer a motivação, né? Precisa trazer uma perspectiva diferente da rotina. E por que que ela é importante? Porque nosso cérebro ele gosta muito de previsibilidade. Então, quando eu tenho uma rotina, eu dou previsibilidade para ele. Quando eu tenho esse automonitoramento, né? Quando eu tenho essa gestão de performance, esse planejamento, eu estou dando previsibilidade. Eu estou dando para o meu cérebro a questão de, mais conforto. Agora é hora eu sei o que eu vou fazer amanhã. Claro, a gente sabe que a rotina muda, alguns aspectos acabam saindo, mas eu sei que eu vou fazer amanhã, eu sei o que eu preciso fazer, eu sei o que vai acontecer. Então, meu cérebro ele fica muito mais tranquilo em relação a isso. E aí também tem um outro fator que a rotina, o que é? Ela geralmente não é tão recompensadora, porque a gente segue uma rotina para que tenha essa previsibilidade e a gente consiga se planejar, tem o automonitoramento, e a gente consiga estabelecer metas, objetivos e conseguir conciliar essa rotina. O que que acontece aí também? Por vezes a rotina não é recompensadora. Então, o nosso cérebro ele prefere muito recompensas imediatas, muito. Então, ou seja, é muito melhor eu sentar ali e assistir o Netflix do que eu estar aqui no workshop aprendendo algo. Teoricamente, o nosso cérebro ele vai gostar muito mais daquilo, por quê? Porque, consequentemente, eu sentar e assistir Netflix não está demandando um esforço cognitivo. É algo muito mais prazeroso. E aí eu tenho que trazer o sentido do quê? De que também adquirir conhecimento, seja psicológico, mental, para minha questão do grind, do poker e tudo que eu for executar, também precisa ser prazeroso. E também precisa fazer parte da minha rotina, parte de algo. Então, ou seja, eu preciso atribuir novos valores a isso. Eu preciso atribuir novos significados para isso. Porque, consequentemente, senão a gente sempre vai optar por recompensas imediatas. Então, ou seja, por que que muitas vezes, claro, a maioria dos poker players não querem estudar? Porque no meu cérebro ele vai estudar agora, mas não que aquele estudo, claro, um estudo ativo, mas não que aquele estudo vai me dar a possibilidade de eu grindar, aplicar aquilo e cravar um hit. Se fosse assim, ele consequentemente seria muito mais prazeroso estudar, porque se eu acabei de estudar alguma coisa, eu vou lá, aplico e cravo um hit, eu dei essa recompensa para o meu cérebro. Mas se eu atribuo um novo significado, né, de automonitoramento, que eu preciso estudar, eu preciso ter essa constância, porque essa constância vai me fazer um profissional melhor, vai fazer com que eu tenha uma carreira muito melhor, uma performance melhor. Opa, aí eu consigo entender que o estudo, talvez ele não me dê a recompensa de imediato, mas ele vai me dar a recompensa de médio e longo prazo. Vai fazer com que eu tenha mais constância, vai fazer com que eu tenha mais confiança no meu grind, vai fazer com que eu seja um profissional muito melhor. Então, nesse aspecto, né, quando eu tenho esse automonitoramento, quando eu consigo estabelecer isso, quando eu consigo me planejar, eu tenho muito mais consciência, eu tenho muito mais autoconhecimento, no sentido de que, consequentemente, eu preciso desenvolver
outras áreas, ou eu posso alavancar ainda mais as minhas potencialidades. Então, para isso que o autoconhecimento está aí, né? E a psicologia do esporte, claro, também tem outros objetivos, mas a gente entender, né, quais situações eu preciso melhorar e quais situações eu sou bom e eu posso potencializá-las ainda mais a meu favor. Então, esse aspecto é de extrema importância, junto com essa gestão, né, para que, consequentemente, eu tenha o melhor da minha carreira, para que eu consiga me profissionalizar, né, e alavancar nesse sentido também. E agora, trazendo esse planejamento de férias também, né, além do day off, a gente falou um pouquinho, e o momento de dar o swing? Vocês conseguem se planejar, desligar de poker, até o day off, ou sempre tá ali combinando como que é, né? Entendendo que a Down Swing, ela faz parte da vida do poker player, né? Então, ela vai chegar em determinados momentos, consequentemente, claro, é subjetivo para cada um, mas a gente precisa entender que faz parte, né? Como 70-30. Na teoria, vai que vai, mas na prática, no grind, né? Isso impacta no emocional. É um aspecto que vem muito forte na vida do poker player também, e é muito importante, necessária a questão do automonitoramento, dessa gestão de performance como um todo. E nesse momento também, nós precisamos tomar cuidado, porque em um momento de downswing, eu, por vezes, acabo colocando uma expectativa em um torneio só dentro da minha grade. Então, ou seja, eu sempre tento buscar aquele torneio, entre aspas, né, salvador, para tirar daquela downswing. E aí que mora um grande erro também, porque acaba negligenciando os demais. Então, eu acabo não me importando tanto com os outros torneios que ali salvariam meu dia, ou até mesmo ia me ajudar nessa construção de ir tirando essa down, né? Mas eu acabo sempre focando e criando uma expectativa muito alta acerca de um torneio só. E aquele vai tirar o meu backup e, consequentemente, se eu cravar esse aqui, eu fico tranquilo, nas minhas 2 semanas aí, eu tiro todo esse ferro e tudo mais. Então, eu acabo sempre colocando uma expectativa no externo e sempre colocando minha expectativa num torneio só. E isso também tem um fator aí que é, vamos dizer assim, muito prejudicial, porque aí eu só coloco a expectativa naquilo, todo meu foco, né, fica envolto daquilo e, consequentemente, se eu não cravo esse hit, se eu caio desse torneio, se as coisas não acontecem, se eu tomo um cooler e tudo mais, eu me frustro. E aí eu acabo clicando o botão nos demais, né? Vamos dizer assim. Eu olhar meus números, eu olhar meus estudos, eu olhar todas essas questões e eu entender que eu estou no caminho certo. Entender que eu estou executando e que é a variância, faz parte do game. É a variância, é uma situação de cooler, mas que uma hora também vai bater para mim porque eu estou executando. Uma hora vai bater para mim porque eu estou entendendo que esse é o momento e que é o momento que vai passar aí por 99% dos poker players. Então, é um momento que eu preciso também me forçar, por vezes, um pouquinho mais no sentido de quê? De seguir o planejamento, de gerir minha performance, de continuar a estudar, porque é tranquilo a gente estar confiante no momento bom, né? É tranquilo eu estar confiante depois de eu sair do grind e ter cravado um hit. Mas e no momento que eu tô nessas 2 semanas de down swing? Eu preciso continuar executando. Eu preciso estudar, eu preciso entender, opa, eu tô jogando mais tight do que eu deveria, eu tô jogando de uma maneira diferente, muito diferente, porque eu estou em um momento de downswing ou não? Eu estou continuando, estou fazendo, eu estou estudando. Então, são situações que nós precisamos avaliar, são situações que faz parte dessa gestão de performance, né? São situações que eu preciso entender de uma maneira mais tranquila. Assim como nós falamos um pouquinho no começo das férias, desse aspecto, eu preciso entender que a downswing por vezes, vai fazer parte, eu tenho que aprender a lidar com ela de uma maneira melhor, assim como 70-30, né? 70% de cada grind que vão ser de derrota e os 30% que vai bater para vocês. Como a gente pode gerir bem o descanso. Colocamos até mesmo a foto aí de 2 atletas que está acontecendo demais, 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 é a questão das lesões, né? Então tá tendo muitas situações de jogadores lesionados e até mesmo que nem começaram a jogar a Copa por conta de lesão, porque a alta demanda cognitiva e a alta demanda física. Não tem como. E o cognitivo, o esforço, ele vai impactar no meu físico também. É claro, a gente está falando de jogadores de futebol, vai ter um muito maior esforço físico, mas, consequentemente, tem toda uma pressão, né? Tem toda a pressão no sentido de que você está saindo do seu clube, você vai viajar para outro lugar, você acaba se lesionando, você acaba não jogando, então você vem de um fator de performance ali o ano todo e tal, jogando pra caramba. E aí você vai para uma Copa. Então, olha só, nunca, se eu não me engano, tem que ver esse dado de uma maneira melhor, mas nunca houve tantas lesões como nessa Copa, né? Por ser final de ano. Então, até mesmo os jogadores conseguem, e eles tiram as férias, e as devidas férias
realmente cumpre, né? Vamos dizer assim, é contratual, mas eu também tenho que ter um contrato comigo mesmo. Eu também tenho que estabelecer dias para que eu consiga estar bem, dias para que eu consiga me desligar, dias para mim estar planejando também minhas férias, meus descansos, porque senão acabo querendo ou não entrando possivelmente nessa situação de workaholic e também acabo, ou possivelmente até um burnout aí, porque eu não consigo me desligar. E aí, se a gente for pegar naquele sentido mais da analogia do poker, né? Seria a famosa reentrada, reentrada, reentrada e jogando de uma maneira errada, porque você está tendo uma alta demanda cognitiva e, consequentemente, você não tá se avaliando de uma maneira correta, você não está entendendo que tem algo, vamos dizer ali, que você precisa modificar. Então, planeje-se. A gente colocou esse aspecto porque é necessário planejamento, tanto no âmbito da rotina, tanto no âmbito de objetivos, tanto no âmbito das férias. Quantos dias eu irei tirar? Quantos dias para mim é significativo? Quantos dias eu me sinto bem em voltar? Quais são meus objetivos e metas também para esse retorno, né? Voltar de uma maneira mais tranquila, mais gradativa, aproveitar de outras maneiras, né? Com a família, consegue, puder viajar de uma outra maneira. Parece clichê, mas realmente é importante, realmente é necessário. Realmente é muito valioso essa questão também da gente conseguir se desprender um pouco mais, também conseguir aproveitar outras situações da vida. Somos seres sociais, né? Então a gente precisa desse aspecto também. E o poker, por vezes, ele acaba sendo muito solitário. Nós precisamos estar também mais vinculada a outros afazeres no sentido de no nossos day offs, nas nossas férias, nos nossos objetivos também, enquanto com a nossa família, enfim, qualquer outro objetivo também que é necessário nesse aspecto. E cuidar da saúde nesse período, né? Por vezes a gente tira as férias e aí acaba chutando balde, né? Acaba indo de uma maneira mais, vamos dizer assim, de uma maneira mais errônea. Não, nesse período a gente também precisa estar cuidando, nesse período também a gente precisa estar buscando outras situações, outras formas, né, de utilizar esse tempo livre aí, seja nos 7, 14, 30 dias, 5 dias, né, que alguns conseguem tirar, outros. Então, é valioso, pessoal, e é necessário também, é necessário estar olhando para isso de uma maneira muito mais valiosa, né? Pegando até mesmo nessa analogia da Copa, ó, quantas lesões tiveram, quantas situações tiveram por conta de uma alta demanda, de um alto esforço. Então, imagina também isso no sentido do psicológico, no sentido do nosso cérebro, é refletido no burnout, se a gente não tomar cuidado e se a gente não olhar para isso também de uma maneira, com um olhar mais carinhoso, vamos dizer assim.